Depois vai anteriormente em Flor Delis, aí vai voltar no passado e contar toda a história de vida dela até o momento da morte do Anderson. Ou Flor de Lis, ou Flor de Lis. Então, e eu também, fiquei curioso porque tem todo aquele filme documentário que os atores fizeram. O Anderson, que ficou como filho de criação dela. E o Anderson conheceu a Simone, que era filha biológica dela. O Anderson e a Simone namoraram. Posteriormente, o Anderson terminou com a Simone porque depois ele descobriu que ele amava a mãe da Simone, que era a mãe dele, mas era mãe por consideração. Então, o olhar dele não era de filho para mãe, era de namorado, peguete, não sei, Ele morreu, aí depois vai anteriormente em Flor Delis, aí vai voltar no passado e contar toda a história de vida dela até o momento da morte do Anderson. Eu espero que a explicação seja legal, dê para entender. Eu sei que está grande pra caramba, eu vou tentar cortar o máximo que eu puder, porque nem eu entendo até agora, eu estou tentando entender pra caramba como que é esse diagrama. Porque Game of Thrones, depois disso, o assunto do momento está sendo todo esse caso da Flor Delis, ou Flor de Lis, ou Flor de Lis. Então, e eu também, fiquei curioso porque tem todo aquele filme documentário que os atores fizeram 10 anos atrás e agora eu quero continuação. E eu comecei a tentar entender mais da história dela em si desde o princípio para poder tentar também explicar alguma coisa para o povo, porque nem eu entendo direito. Mas então, Flor Delis, ou Flor de Lis, ou para os íntimos Flor, ela nasceu no Jacarezinho, no Rio de Janeiro, onde aos 14 anos ela perdeu o pai e o irmão num acidente de carro. Começou a trabalhar como balconista de uma padaria e começou a acompanhar a mãe nas rotinas evangélicas. E nessas idas com a mãe nessas idas com a mãe para a igreja, ela passou a tocar guitarra nessa igreja que ela frequentava. Também não podemos esquecer que além de tocar guitarra, ela cantava. Ela casou, teve filhos, terminou sendo abandonada pelo marido. E em 1993, com 32 anos, calcula aí agora a idade dela. 93 ela tinha 32 anos, então vê quando ela nasceu. Ela se formou como professora em 1979. A partir de então, ela largou seu emprego na padaria e começou a dar aula para educação infantil, que é algo que futuramente ela teria uma conexão muito forte com as crianças. Em 93, com 32 anos, ela começou um trabalho assistencial com usuários de drogas. E em 1993, ela atuando como missionária, ela conheceu o Anderson, que ficou como filho de criação dela. E o Anderson conheceu a Simone, que era filha biológica dela. O Anderson e a Simone namoraram. Posteriormente, o Anderson terminou com a Simone porque depois ele descobriu que ele amava a mãe da Simone, que era a mãe dele, mas era mãe por consideração. Então, o olhar dele não era de filho para mãe, era de namorado, peguete, não sei, Mas pelo menos se uniram. Em muitos momentos ela foi pressionada pelo juizado de menores por causa da quantidade de crianças e ela ficou foragida, porque ela não poderia deixar nenhum dos seus filhos na mão da justiça, em abrigo, ou o que seja, sem adoção. Ela não ia perder seus filhos, que ela pegou com tanto carinho, era um amor. E dentre eles tinham 14 crianças. Imagina 14 crianças, 14 bebês recém-nascidos. Não tinha como, ela tinha que dar um jeito. Então ela e o marido Anderson tiveram a brilhante ideia de fazer uma casa com 10 quartos para abrigar todo mundo, porque eram 43 mulheres, 12 homens.
e sendo 4 filhos biológicos. Olha, o número exorbitante. Então eles tinham que ter uma casa que abrigasse e coubesse todo mundo ali dentro. Como é que ela ia deixar eles sem abrigo na rua da amargura, sem ninguém? Porque uma flor não faz isso. Ainda mais uma flor de lis, né? No ano de 1998 ela se lançou como cantora. E em 2007 ela criou o Instituto Flor de Lis de Apoio ao Menor, que seria a forma mais prática, né? Que ela ia estar fazendo o que ela gostava, de cuidar do menor, de não deixar o menor desabrigado, desamparado, ajudar o próximo, porque o que são 200 crianças ou 200 adolescentes ou 200 pré-adultos para quem tem 55? Então ela fez logo um instituto, que seria o mais óbvio que qualquer pessoa faria isso. Até você faria isso, eu creio, acredito, né? Ou não, não sei. Eu não sei, aqui não tá. Mas você, eu creio que faria. Em 16 de junho de 2019, às 4 horas da manhã, o Anderson, marido da Flor Delis, ou Flor de Lis, ou como desejar chamá-la, foi assassinado em Pedotiba às 4 horas da manhã. Ela disse que foi um assalto. E ele, talvez tentando proteger a família, que ele não queria que invadissem a casa e pegasse os 500 filhos que devia ter lá dentro, né? Porque pelo tempo já deve ter aumentado, né? Como aumentou tudo em número, deve ter aumentado a quantidade de filhos, netos e todo mundo. Então, ele não queria que ninguém entrasse, então ele reagiu. Infelizmente, faleceu. O filho adotivo de 18 anos da Flor Delis, o Lucas, ele assume ter participação na morte do padrasto. E que foi tudo a mando do Flávio, de 38 anos, mais um, né, que é enteado do Anderson, sendo assim, creio que filho biológico da Flor Delis. Sendo que o Lucas, no depoimento, se contradisse, disse que o Flávio foi um dos mandantes e que tudo aconteceu porque o Anderson havia traído a Flor Delis. Então o Flávio orquestrou tudo isso porque, por proteção à mãe, né? Os filhos amavam a mãe, amam, creio eu, né? E eles não queriam que ela continuasse com um homem que estava atraindo ou tinha atraído, né? Ao menos 7 dos 30 tiros que acertaram o Anderson, 7 acertaram a região pélvica, que era para, como dizer que era um sinal da traição dele em relação à progenitora. Aí, posteriormente, temos a Simone, que é a filha biológica da Flor Delis presa, o Lucas, de 18 anos, e também o Flávio, de 38, o enteado do Anderson. Estou tentando fazer um diagrama, mas os 3 estão presos. Chegando agora em 24 de agosto, essa semana, quando a Flor Delis foi acusada oficialmente como a mandante do crime, do assassinato do marido, que foi filho e que era ex da filha. Ou seja, então a Flor Delis foi a mandante do assassinato do Anderson. Então, a Flor Delis no começo tentou matar o Anderson com a ajuda da Simone. A Simone era ex-namorada do Anderson, que era filho da Flor Delis, que depois largou a Simone para poder casar com a Flor Delis e assim adotarem esse tanto de filho que tem no documentário, no filme documentário deles de 2009 para 2010 que saiu. Tem um monte de ator, tem Cauã Raymond, um monte de gente legal. Quem quiser ver, tem alguns locais aí para assistir. É interessante, conta toda a história de vida dela e de luta. E ainda tem uma surpresa ainda no final desse vídeo.
Agora chegamos na parte do documentário que será feito, que o pontapé inicial do documentário será a morte do Anderson, que vai rolar até lá atrás. Que vai tipo assim, ele morreu, aí depois vai anteriormente em Flor Delis, aí vai voltar no passado e contar toda a história de vida dela até o momento da morte do Anderson. Eu espero que a explicação seja legal, dê para entender. Eu sei que está grande pra caramba, eu vou tentar cortar o máximo que eu puder, porque nem eu entendo até agora, eu estou tentando entender pra caramba como que é esse diagrama. Porque Game of Thrones, depois disso, é fichinha. E eu achava que a Cersei com o irmão lá, aquele incesto, não é sequer mãe com filho de criação, que era namorado da filha, que largou a filha pela mãe de criação e que... ó Game of Thrones. Se tiver algum spin-off, vamos lá HBO, tem que melhorar isso aí, porque a trama de vocês só da Cersei com o Jaime lá tá fraquinha, fichinha perto disso tudo aí. Porque essa aqui, ó, ganhou. Porque é mãe com filho de criação que é ex da filha da mãe. Olha, dá até um nome de série de comédia, Filha da Mãe. Então espero que o diagrama que eu vou tentar fazer nesse vídeo ajude a entender um pouquinho. Porque até agora eu estou tentando, mas tá difícil. E é cansativo para entender. Cada hora é um capítulo novo, né? Uma cena nova.